Pessoal, bom dia, Pai Senhor, manhã abençoada para vocês nessa manhã de sexta-feira, dia 15 de agosto. Peço a vocês que curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Os irmãos têm duas formas de abençoar esse canal: através das informações que eu disponibilizo aqui embaixo todo dia e através do clube de membros do canal, clicando no botão assinar. Daí os irmãos vão ter acesso a todo o conteúdo de lives e vídeos exclusivos aqui para os membros do canal. Vamos para a nossa conversa, vamos para a nossa mensagem? Gênesis capítulo 37, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Israel amava a José mais do que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E assim fez para ele uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que a todos os seus irmãos, odiaram-no e não podiam falar-lhe pacificamente. Mas qual é o contexto aqui dessa história, né? As vestes, elas possuíam um significado muito além daquela utilidade prática, né, que a roupa tem. Elas carregavam um simbolismo, né? Elas carregavam um simbolismo espiritual, cultural e eu acho até além, um simbolismo profético, né? Então, quando Jacó ele presenteia José com uma túnica de várias cores, né, não era apenas um ato de carinho, sabe? Essa túnica de 7 cores era uma declaração de honra, de posição, de distinção, eu acho até que de transferência da herança. Embora José não fosse o primogênito, a herança seria transmitida a ele profeticamente falando, né? Espiritualmente falando, em alguns sentidos, né? Em outros sentidos, ela foi transferida para Judá, né? No sentido patriarcal, ela foi transferida para Judá, mas no que se refere a alguns outros sentidos a José também recebeu uma porção. Então essa túnica representava esse amor especial do pai, sabe? Essa distinção. Mas é claro que isso também despertou inveja, despertou o ódio dos irmãos, né? Então aquilo que era para ser um sinal de identidade acabou se transformando num alvo nas costas de José, né? Um alvo, e ele foi perseguido por conta disso, né? E não é diferente conosco, não é diferente na nossa vida cristã, porque o selo do Senhor, né, o selo do Espírito Santo, a presença de Deus na nossa vida, os dons, o chamado, a graça de Deus, isso vai despertar tanto admiração quanto ódio. Isso vai despertar tanto admiração quanto oposição, quanto julgamento, quanto chacota, quanto escarnecimento, vai despertar tudo. Então você tem que saber o que você carrega, né? E você tem que olhar para aquilo que é o chamado de Deus para a sua vida. Se a gente for parar, se José fosse parar para poder dar ouvidos aos seus irmãos, talvez ele até preferisse retirar aquela túnica por conta das acusações, por conta do ódio, por conta de tudo aquilo que os seus irmãos tinham em relação a ele. Mas não foi o caso, né? Ele continuou com a túnica que o pai lhe deu. Matthew Henry e John Hill, eles falam que a túnica de José, no hebraico, ela tem um simbolismo, tem a expressão túnica de 7 cores, né? Era uma veste longa, né, que chegava até o tornozelo, mais ou menos até o punho, parecia aquela roupa de batismo, sabe? E era uma roupa que normalmente era usada por quem estava em posição de honra, em posição de exaltação, tá? Sabe? E todas essas características, só dando um parecer aqui, elas tinham um simbolismo espiritual de exaltação. E quando o Senhor coloca sobre nós a bênção dele, que as pessoas não vão ter ódio de alguém que está fracassando, de alguém que está errando, de alguém que está afundando, de alguém que está em pecado, de alguém que está tudo dando errado, em desgraça, vão ter ódio, vão ter inveja de quem as coisas estão acontecendo, de quem há a mão de Deus sobre a vida dessa pessoa, tá? Então eu acredito que fica muito claro isso aqui nesse texto. E essa túnica de 7 cores, ela simboliza o quê? A presença de Deus, a completude de Deus, a perfeição divina. Eu sempre falo isso, 7 é uma assinatura de Deus, sabe? 7 é uma assinatura do Senhor, dizendo: olha, fui eu que fiz, minha mão está nisso, é a minha vontade, é o meu querer, é o meu agir. Então era a identidade que o Pai deu a ele, né? O cristão também recebe de Deus uma identidade, era um chamado e um propósito. José tinha sonhos proféticos, então aquilo era um selo invisível, visível daquilo que ele carregava, que era invisível, que era algo especial, né? Era uma unção, uma distinção, né? A diversidade de cores simbolizava isso, a graça que é multiforme, né? 1 Pedro capítulo 4, versículo 10 fala da multiforme graça de Deus. São várias cores, é a graça de Deus que é multiforme, as maneiras variadas de Deus operar na sua vida, de Deus trazer soluções, de Deus solucionar problemas, sabe? Uma proteção espiritual, né? Uma veste era uma cobertura naquela terra árida, no meio do deserto. É claro que também atraiu, como eu disse, oposição, né? Então a túnica ela gera conflitos, né? Os irmãos de José odiaram José
pela túnica e pelos sonhos, né? E isso, eu acho que isso revela uma das grandes verdades espirituais, tá? Que muitas pessoas não concordam, mas é um favor, mas é uma realidade. Que assim, a graça de Deus sobre a vida de alguém, quando Deus derrama da sua graça, ela vai incomodar quem vive fora do propósito, ou quem vive no propósito, mas está com o ranço, com dificuldade, com opressão, com um problema no coração, sabe? Esse é um ponto. Outro, ciúme e inveja, meus irmãos, surge até no meio da família, sabe? Até no meio do povo de Deus, até dentro da igreja. Mas, na verdade, essa é a terra mais fértil. A igreja e a casa é o lugar onde mais aparece ciúme e inveja, sabe? É dos familiares, são as pessoas de perto, são as pessoas que amamos, são as pessoas que confiamos, são as pessoas que têm acesso à nossa intimidade, à nossa vida, sabe? Então, assim, a túnica, ela não foi dada a José, não foi dada por José, ela foi dada a José pelo pai, foi o pai que deu, sabe? Não foi algo que qualquer outra pessoa deu ou que ele mesmo se presenteou, não, foi o pai. Os dons, ele não vem de nós. Os dons, o chamado vem do Pai, é pela graça, é o Senhor, é a misericórdia dele. Só que nem todo mundo vai entender isso, né? Não ficaram com raiva do Pai, ficaram com raiva do Filho, não é verdade? Agora, eu acho que uma coisa que a gente aprende aqui nesse texto, nessa mensagem é: guarde a sua identidade. Não permita, meu irmão, minha irmã, que a opinião dos outros roube aquilo que Deus colocou sobre você, aquilo que Deus colocou sobre a sua vida, o chamado que você carrega, a bênção que você vive. Não permita que a opinião alheia venha a te tirar do lugar que Deus te colocou, do lugar que Deus quer. Eu acho que um outro ponto, aceite a responsabilidade, honre essa responsabilidade. Receber uma túnica de 7 cores como José recebeu, aquilo tinha um peso, era um compromisso, era uma obediência, era um chamado, era uma transferência de responsabilidade. Aceita a sua responsabilidade, entenda, assuma a sua responsabilidade. Para de se esconder, às vezes a gente quer se esconder. Não é o momento, não é o tempo. Mas fulano está dizendo isso, ciclano está dizendo aquilo sobre mim. Talvez não seja eu, talvez eu não tenha esse chamado, talvez não seja Deus me usando, talvez não seja o propósito de Deus. Para com isso, sabe? E outro ponto, entenda que essa graça de Deus gera luta, sabe? Quando Deus te dá algo, vai ter resistência, faz parte do processo, é natural, processo de maturidade espiritual. Vai ter luta, vai ter resistência, entendeu? Eu acho, meus irmãos, que a gente não pode se envergonhar das cores que o Senhor nos deu. Não se envergonhe das cores. As cores do cristão é o que faz diferença na sua vida, sabe? É o seu brilho, é a sua fé, é as suas orações, é o seu louvor, é a sua mensagem, as cores que o Senhor te deu. Nunca tente esconder para evitar conflito, para evitar acusação, inveja, opressão. Não tente esconder. Vai sim colocar a túnica de 7 cores, vai sim colocar aquilo que o Senhor te entregou. Foi o Pai que te deu com amor. Use. Mas estão com raiva, estão com inveja, estão com ódio, estão dizendo que eu não sou digno, que eu não mereço, essa roupa que eu estou vivendo, essa roupa que eu estou botando não era para mim. É para você sim, Deus te deu. Foi o Senhor que te entregou. A túnica de José não foi apenas um presentinho bonito. Foi um ato realmente profético, anunciava o destino dele, que ele foi escolhido, que ele foi separado. Então, o amor de Jacó, independentemente da inveja dos irmãos, do processo que ele passou, José passou, que ele sofreu, o amor do pai era real sobre ele. E eu acho que tudo que ele viveu não revelou mais quem eram os irmãos dele do que ele. Porque ele se manteve fiel, ele se manteve firme, sabe? A identidade que ele recebeu não foi destruída por oposição, não foi destruída por inveja, sabe? A túnica de 7 cores, lembra que a nossa vida cristã, ela é marcada sim por distinção. Doa quem doer, incomode quem incomodar. Deus te separou, Deus te vocacionou, te escolheu, Deus derramou sobre você dons. Então é sim marcado por distinção, pela graça multiforme. Mas ele não merece, ela não merece. Vai reclamar com o saque do céu. Manda a pessoa ir reclamar com o saque da eternidade. Ligar lá para o céu, reclamando para Deus por que Deus te deu esse dom, por que Deus te deu essa casa, por que Deus te deu essa família, por que Deus está abençoando sua vida financeira. Manda reclamar com o céu, sabe? É um monte de gente oprimida, que não tem, sabe, acha que está bem, mas só quer ver o mal dos outros. É como os filhos, né, de Jacó aqui, os irmãos de José. Muito claramente dá para ver isso, né? Da mesma maneira, a inveja, o ódio, cumpra o seu chamado. E para finalizar, não é a túnica que nos faz ser escolhidos, mas é por sermos escolhidos que recebemos uma túnica. E o mesmo Deus que nos reveste é fiel para nos conduzir até o propósito final. Tá bom? Deus te abençoe. Fique na paz.